Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu e o meu amiguinho para mais uma videoaula de física e o tema da nossa videoaula de hoje vai ser a reflexão da luz nos espelhos planos, porque nós temos também outros tipos de espelhos que são os espelhos esféricos. Essa imagem aqui já mostra muita coisa para gente. Tem um cachorrinho na frente de um espelho, olhem aqui que essa aqui é a patinha direita. Lá na imagem representa para a gente que é a patinha esquerda. Aqui tem um objeto localizado também na frente de um espelho. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que a imagem aparentemente está à mesma distância do espelho que o objeto. Aqui também tem uma outra coisa interessante, que um objeto aqui, ó, está localizado na frente de dois espelhos. Aqui esses dois espelhos estão formando entre eles um certo ângulo, neste caso um ângulo de 90 graus, e você consegue observar uma, duas, três imagens. Então este é o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar e compreender esses fenômenos. Vamos lá, vamos aos nossos estudos. Primeiramente, vamos recordar da aula anterior alguns conceitos básicos. Conceito de feixe de luz, aqui um feixe de luz paralelo, que é composto por vários raios de luz. Aqui um feixe de luz divergente, onde a luz sai de um único ponto para várias direções. E aqui um feixe de luz convergente, onde a luz está vindo de várias direções em direção a um único ponto. E que os raios da luz solar chegam à Terra basicamente paralelos. Também vimos na aula anterior que a luz ela se propaga em linha reta. Vimos também que a luz ela tem um princípio de independência de raios, ou seja, podem se cruzar e um não afeta o caminho do outro. E também vimos o princípio da reversibilidade dos raios de luz, onde duas pessoas, se uma delas consegue enxergar a segunda pelo espelho, obviamente a segunda vai conseguir enxergar a primeira. Então, os raios eles têm o mesmo caminho, só que no sentido inverso. Agora, gente, então a gente tem os conceitos básicos para entendermos a reflexão da luz nos espelhos planos. Então, reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem. Então, a luz está vindo do ar, ela está batendo aqui numa superfície espelhada e ela está retornando para o ar. Então, quando isso ocorre, a gente diz que houve uma reflexão dos raios de luz. Existem dois tipos de reflexão, pessoal. Uma reflexão chamada regular ou especular e uma reflexão chamada difusa. Aqui nessa foto nós temos um exemplo de reflexão especular. Por quê? Porque a gente está conseguindo ver a imagem das árvores perfeitamente aqui na superfície da água. Então a luz ela bateu na água e veio aos olhos do observador. Igual está representado aqui nesta primeira figura. A luz está vindo, batendo na superfície e retornando ao mesmo meio. Agora, quando a luz bate numa superfície rugosa aqui, uma superfície não tão espelhada, ela acaba indo em diversas direções, não forma uma imagem nítida e aí a gente tem a chamada reflexão difusa. Eu trago aqui para vocês uma questão bem interessante para a gente começar a entender algumas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, por que nos dias de chuva se torna mais difícil enxergar a estrada, o asfalto, por exemplo, quando dirigimos à noite, claro, com os faróis ligados, né? Bom, aqui tem uma figura mostrando o farol iluminando a estrada, né? Vamos compreender então o que está acontecendo. Bom, no dia normal, essa luz aqui, ela vai vir, os raios aqui batendo no asfalto. O asfalto tem uma superfície aqui não tão regular assim, né? E aí a luz bate e ela vai se espalhar para todos os lados. Chama-se reflexão difusa isso.
E muitos raios acabam retornando ao motorista aqui. Por isso que ele acaba enxergando bem a estrada, porque volta bastante raios de luz. Então, gente, agora o que acontece num dia de chuva? Percebam que o asfalto é irregular, mas aqui, ó, está sendo preenchido por água, por causa da chuva, claro, né? Aí o que acontece? Essa superfície fica mais regular do que antes. Ela fica com o poder de espelhar melhor a luz. De tal forma que a luz que está vindo aqui dos faróis vai bater no asfalto e vai para frente aqui, ó, a maior parte da luz. Pouca luz é que retorna ao motorista. Então, se retorna menos luz ao motorista, significa que nós vamos ver pior o asfalto do que anteriormente. Então, a água ela acaba causando o quê? Uma melhora no espelhamento da luz e aí, consequentemente, retorna menos para o motorista, dificultando enxergar aí a estrada. Por isso, diminua a velocidade ao andar à noite, principalmente com chuva. E agora, pessoal, nós vamos estudar com mais detalhes como ocorre a reflexão. Então, nós temos duas leis básicas da reflexão. A primeira diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. E a segunda diz que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. O que são, então, essas palavras-chave? Raio incidente, raio refletido. Esses dois é fácil. Aqui você tem o feixe de luz que está incidindo e aqui o feixe de luz que está refletindo. O que é essa reta normal? Essa reta normal é uma reta que forma 90 graus com a superfície do espelho. Tá? Então, esta é a reta normal. E o que significa são coplanares? Significam que todos esses elementos estão no mesmo plano. E a segunda lei está falando o seguinte, que a luz, quando incide, ao bater no espelho, ela forma aqui um ângulo com a reta normal, um ângulo I, chamado ângulo de incidência. A luz que vai ser refletida, ela vai formar um ângulo R, e esse ângulo que está na cor azul tem que ser igual a esse ângulo que está na cor vermelha. Portanto, a segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui estão os elementos da reflexão nos espelhos planos. O raio incidente, ele chega a bater no espelho, então aqui vai ter uma reta normal, que está fazendo 90 graus com a superfície do espelho, o ângulo de incidência e aqui o raio refletido, formando aqui um ângulo de reflexão que é igual ao ângulo de incidência. E agora, gente, nós vamos ver o espelho plano. O que é um espelho plano? Ele é uma superfície plana, regular, que reflete a luz. Geralmente, esta parte que reflete, ela é composta por uma película de prata, em uma das faces, é claro, e na outra face você tem um vidro plano e transparente. Tá? Então, é assim que é feito um espelho plano. Como são as imagens formadas por um espelho plano? Então, imagine, aqui você tem um objeto. Ó. Para que um observador consiga ver a imagem refletida no espelho, é preciso que os raios provenientes do objeto sejam refletidos pelo espelho e alcance o seu olho, conforme as leis da reflexão. Então, olha o que está acontecendo. A luz está saindo daqui do objeto, está batendo no espelho e está indo para o olho do observador. Para o observador, que está olhando nesta direção aqui, ele não sabe que a luz está vindo de lá. Ele tem a sensação de que a luz está vindo daqui de trás. Ó. Então, significa que, para ele, a imagem desse objeto está formada aqui nessa parte de trás do espelho. E aqui a gente pode perceber que, em relação à reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
Também temos que o objeto está a uma distância do espelho e a imagem também ficará a uma mesma distância atrás do espelho. Gente, como é que a gente faz para localizar uma imagem refletida sobre um espelho plano? A gente sempre faz desta forma que está escrito aqui embaixo. Ó. A gente traça vários raios de luz em direção ao espelho. Para determinar a direção de cada raio refletido, aplica-se a lei da reflexão. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Ó. Vem um raio deste pontinho vermelho, bate no espelho e vem para o olho. Agora, você sabe que aqui tem um ângulo igual, né? Tem que ser um ângulo de incidência igual ao de reflexão. Desse ponto verde vem um raio de luz, bate no espelho e vem para o olho. Aqui também tem uma reta normal, tem um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Para o observador, tudo parece que a imagem veio daqui de trás, ó. Então, eu prolongo este raio, eu tenho a imagem vindo de trás. Significa, então, que a letra F ficou distante do espelho, a mesma distância que estava o objeto. Então, aqui, se fosse 5 centímetros, aqui também seria 5 centímetros. Uma outra coisa interessante no espelho plano é que essa letra F, ela tem o mesmo tamanho aqui, ó, pode ver. O tamanho é o mesmo. Agora está invertido. Então, o espelho plano, ele gera uma imagem aqui na mesma orientação do objeto, a gente chama isso de imagem direita. Ela gera uma imagem de mesmo tamanho, só que ela mostra uma imagem invertida aqui, ó. Então, essa é uma característica do espelho plano. Então, aqui eu mostro para vocês, tá? Que a natureza da imagem, ela é virtual, por quê? Porque a imagem está vindo de trás do espelho, então isso aqui é uma imagem chamada virtual. A orientação, ela é direita, como eu falei antes, o tamanho é igual e ela, como tínhamos lá a imagem invertida, a gente tem um nomezinho específico, enantiomorfo. Tá? Podem perceber isso aqui também, ó, na patinha do cachorro. A pata do objeto, que é ele que está aqui na frente, ó, aqui a gente chama de objeto, essa aqui é a pata direita. Se você olha aqui no espelho a imagem do cachorro, qual é a pata que você está vendo na imagem? É a pata esquerda. Então, isso aqui é a característica da simetria do espelho. Por exemplo, se eu for levantar a minha mão direita, aqui, ó, que vocês estão enxergando, vocês estão percebendo aqui no vídeo que é a mão esquerda. Inverte também aqui na câmera, tá? Diante de tudo que foi falado anteriormente, vocês conseguem agora responder por que a ambulância tem na sua frente ali a escrita de trás para frente. Por que está escrito aqui na frente da ambulância desta forma? Porque quando a gente olha no espelho retrovisor, a palavra fica escrita na forma correta, porque o espelho ele inverte a palavra. Tá? Essa é uma característica do espelho plano, certo? E aí o motorista vai ver a palavra escrita na grafia correta. Aqui tem um outro exemplo, tá? A respeito de espelhos planos. Uma menina encontra-se postada a 2 metros à frente de um espelho. Então está aqui, ó, a menina está a 2 metros. Se ela recuar 1,5 metros de sua posição inicial, a nova distância entre a menina e a imagem valerá quanto? Bom, a gente sabe então do espelho plano que se a menina está a 2 metros do espelho, a imagem vai estar também a 2 metros, certo? Então tá aqui. Qual é a distância dela até a sua imagem? Aqui nessa situação inicial é fácil, ó. Ela está a 4 metros.
Agora, o que o problema está dizendo? O problema está perguntando, se ela se afastar, se essa menina vir para cá, ó, se ela vir mais 1,5 metro, o que vai acontecer com ela em relação à imagem? Qual vai ser a nova distância que ela estará da imagem? Bom, a solução está aqui, gente. Olha aqui, ó, a menina estava a 2 metros, ela vai recuar, certo? Está recuando aí. Ela recuou mais 1,5 metro. Vocês viram aqui na simulação que, ao mesmo tempo que a menina se afastou, a imagem também se afastou. Portanto, a imagem ficou também mais 1,5 metro afastada do espelho. Conclusão, que a distância da menina até na sua imagem vai ser de quantos metros? Vai ser de 7 metros. Aqui nós temos um outro exemplo que diz o seguinte: um raio de luz incide no espelho plano E1, então aqui está o espelho, o raio está aqui, o raio que está incidindo, conforme ilustra a figura, né? Qual é o ângulo de reflexão no primeiro espelho? Ora, gente, quando o raio de luz incide no espelho, tem aqui uma reta normal, que essa reta faz 90 graus com a superfície do espelho, e aqui tem um ângulo de incidência. No caso, esse ângulo é 70 graus. Esse ângulo de reflexão aqui, ó, é o que nós queremos. Bom, não tem muito detalhamento. A gente sabe que a segunda lei da reflexão diz que o ângulo I é igual ao ângulo R. Então, a resposta é 70. Então, está aqui direto a solução do nosso problema. Bom, um outro ponto de espelhos planos que a gente precisa dar destaque é em relação ao seu campo visual. Muitas vezes vocês ouvem falar que um motorista causou um acidente, principalmente com carros e motos, acontece muito isso, porque as motos se aproximam rapidamente e o motorista às vezes olha pelo espelho e não vê a moto. Se diz que não consegui ver a moto porque o campo visual do espelho era muito pequeno, ela estava no ponto cego. Bom, então o campo visual nada mais é do que uma região que a gente consegue ver o objeto. Então aqui, ó, estou mostrando para vocês que o Dave consegue enxergar o objeto. Por quê? Porque a luz veio, bateu no espelho e veio para o olho do Dave. Então ele conseguiu ver. Agora o Pedro, que estava noutra região, ele não consegue ver. Por quê? Porque a luz ela veio para cá e aqui não tem espelho para refletir, certo? A luz ela poderia vir até aqui, a borda do espelho, só que aqui não seria suficiente para ir para o olho do Pedro. Ela viria um pouco para cá. Então, o Pedro está fora do campo visual. De que maneira a gente consegue localizar o campo visual de um espelho plano? É bem simples, gente. O que a gente faz? A gente usa um truque aqui, ó. A gente sabe que o olho está a uma certa distância aqui dessa linha projetada que é o espelho plano. A gente desenha o olho aqui na parte de trás, ó, a mesma distância. Então, se aqui, por exemplo, tem 5 centímetros, você desenha o olho aqui 5 centímetros atrás. Pega uma régua e faz isso bem direitinho. Tá? Então, você desenhou o olho. Vou limpar aqui as marcações do meu slide. Apaguei aqui. Você desenhou o olho. E aí você vai pegar do olho para cá, vai pegar a régua, vai colocar aqui, ó. Você vai traçar uma linha reta aqui, não ficou bem certinho. Vai traçar, vai traçar, vai traçar. Bota a reguinha e faz isso. E depois você pega aqui no olho, no outro lado você traça uma retinha aqui, bem certinho, e vai. E agora, pessoal, a gente pode entender o seguinte, que esse raio de luz que está vindo para cá, batendo aqui na extremidade do espelho, vem para o olho do observador. Esse raio de luz que vem aqui, ele bate no espelho
e vem para o olho do observador. Estou fazendo aqui com o mouse, não está ficando tão retinho, tá? Aí vocês observam que aqui, ó, teria um ângulo igual a esse e que aqui teria um ângulo igual a esse. Essa parte que fica no meio aqui, ó, é o campo visual do espelho. Vou limpar aqui o meu slide para mostrar para vocês melhor novamente. Então, você traçou essas retas aqui, aqui você tem o campo visual. E aí, gente, tá? Quais são os pontos que eu consigo enxergar? Os pontos que estão dentro desta região, que é o ponto D e o ponto C. Então, os pontos que eu consigo enxergar é C e D. A e B ficam fora. Então, um macetezinho, é só desenhar o olho para trás aqui e fazer aquilo que eu expliquei anteriormente. Agora, gente, para finalizar nossa aula, a gente vai ver a associação de espelhos planos. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um objeto aqui, esse é o objeto real, tá? Colocado na frente de dois espelhos. Eu tracei em vermelho aqui as bordas inferiores do espelho para mostrar para vocês que existe aqui um ângulo, tá? Um ângulo formado entre esses espelhos. A gente consegue observar aqui que tem 1, 2, 3, 4 e 5 imagens formadas de um único objeto. Este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Então, o espelho associado com o outro em 60 graus formam 5 imagens. Aqui a gente consegue observar que existe um ângulo aqui, ó, de 45 graus e a gente consegue contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens. Bom, se vocês olharem para esta equação aqui, ó, esta equaçãozinha aqui, gente, permite que a gente calcule o número de imagens que a gente observa em relação ao ângulo do espelho. Observe aqui, ó, vamos fazer um caso bem simplesinho. Esse aqui é 60 graus. 360 dividido por 60, quanto que dá? Dá 6. 6 menos 1, quanto que vai dar? Vai dar 5. Então, olha só, 60 graus geram 5 imagens. Você pode fazer isso aqui também com essa situação, ó. Você teria 360 dividido por 45. 360 dividido por 45, quanto te dá, gente? Isso dá 8. 8 menos 1, quanto te vai dar? Vai dar 7. Então, significa que um objeto na frente de dois espelhos de 45 graus formará aí 7 imagens. Então, conclusão. Para a gente calcular o número de imagens, a gente vai usar essa fórmula, onde n é o número de imagens e alfa é o ângulo formado entre os dois espelhos. Aqui nós temos um exemplo, basicamente igual a isso que eu falei anteriormente. Qual seria o número de imagens conjugadas por dois espelhos que formam entre si 90 graus? Os dados, então, nós temos o ângulo entre os espelhos e queremos achar o n. A fórmula 360 sobre alfa menos 1, você coloca 90, 360 por 90 vai ser 4, 4 menos 1 dá 3. Então, olha só, aqui tem dois espelhos formando entre si 90 graus. Ó. Você está vendo aqui um objeto, tá? E aqui 1, 2, 3 imagens. Agora, nós temos aqui o seguinte, você está vendo um objeto e aqui nos espelhos você está vendo 1, 2, 3, 4 imagens. Se você está vendo 4 imagens, qual é o ângulo que tem aqui entre os espelhos? Ó? É isso que nós queremos calcular no exemplo 6. Bom, agora nós temos o n e vamos achar o alfa. Como a gente faz isso, então? Colocamos 4 no lugar do n
Esse menos 1 aqui vai ter que passar para o outro lado da igualdade. Vai ficar, então, mais 1. Então, 4 mais 1 vai ficar 5. 360 sobre alfa. Agora, eu tenho 5 multiplicado por alfa igual a 360. Logo, o 360 vai ser dividido pelo 5. E isso vai dar um ângulo de 72 graus. Essa é a resposta do nosso problema. Galera, a nossa videoaula se encerra por aqui. Era isso que a gente tinha para falar sobre espelhos planos. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, deem o seu like aí neste vídeo. E não se esqueçam de se inscrever neste canal para receber as notificações das outras videoaulas que serão postadas na sequência. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.